multiplicou, o vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura Ele dá. E também na vida o pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Graças a Deus. 373, rocha eterna. 373. Rocha eterna foi na cruz que morreste tu, Jesus. Vem de ti um sangue tal que me limpa todo mal. Traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Nem trabalho, nem pensar pode o pecado salvar. Só tu podes, bom Jesus, dai-me vida, paz e luz. Peço-te perdão, Senhor, pois confio em teu amor. Eis que vem a morte atrás desta vida tão vulgar. Quando eu ao meu laço vi e teu rosto em glória vi, rocha eterna
que prazer eu terei em te viver. Graças a Deus por esta rocha eterna. Amém? Vamos orar, irmãos, pelos pedidos de oração. Bondoso Pai, nós te damos graças por mais uma vitória que o Senhor tem nos dado. Estarmos aqui, Pai, para cumprirmos não somente mais um requisito, mas que o Senhor nos ordenou, o Senhor nos ensinou e o Senhor tem provido esse caminho por nós, Pai, através do teu precioso sangue. Toma-nos completo controle, conforte cada coração, console, restaura, Pai. Nós te entregamos aos teus cuidados e venha falar conosco mais uma vez, Pai. Cremos que assim como o Senhor multiplicou os pães, como o Senhor transformou água em vinho, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E cremos que sairemos daqui ricamente abençoados, porque já fomos abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Para que temer, se temos um Deus que é Jesus. Eu conheço a sua força e também a sua cruz. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Uma boa noite com Jesus. O Senhor continue nos abençoando. Amém? Graças a Deus. Nesta noite de Santa Ceia tão abençoada, noite aonde nós vemos aqui com alegria, com felicidade. Amém? E hoje vocês vão receber a ministração do novo pastor da igreja de Santo Antônio do Amparo, pastor Levi Claré. Amém? Fiquei muito feliz com vocês aqui no domingo de manhã. Pareceu assim, a igreja estava cheinha, assim, até o irmão Ademilson estava sentado aqui dentro, não estava? Olha só, eles colocaram até mais um lá. E aí ficou aqui bem cheio, assim, aparecendo lá. Pastor Cleomar também ficou muito feliz. E acima de tudo, eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo ficou feliz. A gente lê todo o encontro, aquela passagem bíblica de Filipenses 1,6, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E esse passo que está sendo dado pela igreja de Santo Antônio do Amparo, nada mais é do que o aperfeiçoamento da obra de Deus neste lugar. Nem sempre o aperfeiçoamento de uma obra, ela vem através do próprio ministério, às vezes sim. Mas chega um ponto que Deus chama outros. A esposa do pastor Levi Claré, a irmã Cláudia, ela sabe disso. Não fica às vezes só numa cidade. Começa em uma, logo fica com 3, 4 de uma vez, depois é mandado para outro lugar, às vezes ficou numa região ali 3, 4, 5 anos, depois tem que sair. Pastor Jonas Pimentel teve essa experiência agora, por último. Estava lá com o campo dele. De repente ele teve que sair para assumir a grande responsabilidade ali daquela igreja, né? Da igreja de Goiânia que nós tanto amamos.
Imagine só, se pudesse fazer uma entrevista com ele, o que ele não falaria? Oh, Deus, queria tanto ter ficado lá, mas não é o que a gente quer, é o que Deus quer. E Deus quer isso aqui para Santo Antônio do Amparo. Vocês vão realmente estar em boas mãos. Falei para o pastor hoje que eu considero as pessoas da igreja, do ministério, como mais do que os meus irmãos em carne. Meus irmãos em carne, às vezes alguns nem são crentes, outros têm outras ideias sobre Jesus, sobre a mensagem. Mas os nossos irmãos que estão lado a lado com você, estão na mesma mente, no mesmo espírito. Se são fiéis e verdadeiros. Então eu estou passando só por mais um irmão meu. Um irmão que eu estou passando à igreja com um coração muito alegre, muito feliz, muito mesmo. Doravante, igreja. Ele é o vosso pastor. Toda pergunta doutrinária, toda pergunta de ajuda para você espiritualmente, você deve procurar o pastor Levi Claré. Ele é o seu pastor. Não adianta perguntar para mim, não adianta mandar mensagem para mim perguntando, porque eu vou responder. Procure o seu pastor. Amém? Ele tem os dois dinheiros, é um homem de Deus, saiu da mesma forma que eu saí. Da mesma forma, só que ele está mais novinho, né? Vocês têm ainda essa vantagem, ele está mais novo, saiu da forma nova agora. Eu já estou rodado um tempo já, né? Ele já saiu da forma novo, mas é da mesma forma. Crê da mesma maneira, está alinhado com o Ministério de Campinas e também com o Ministério de Goiânia. Eu falava aqui para ele, né, sobre questão de transmissão, de mensagem, não precisa falar nada, já sabe tudo. Sabe as mensagens que nós usamos, sabe como nós cremos, sabe tudo, sabe que tem que estar nos encontros, são coisas que não precisa nem ensinar. Já sabe, porque foi criado assim. E não foi criado assim para ser pastor. Claro, no plano de Deus era, né? Mas no plano humano, quando ele foi casar, quando ele foi constituir família, não era um plano dele que ele seria um pastor, não era. Deus chama, manifesta naquela hora que ele quer e quando ele quer. E aqui está acontecendo da mesma forma. Hoje ele vai ministrar pela primeira vez a Santa Ceia do Senhor. Serei o diácono dele, o pastor Levi Claré. Hoje eu sou o diácono dele. Viu, irmão Ademilson? Hoje eu sou o diácono dele, tá bom? Vou ficar aqui ao lado da mesa com ele. Nós tomaremos ceia primeiro, lavaremos o pé primeiro, depois a igreja. Amém? E eu falei para ele, falei bem de vocês, viu? Muito bem de vocês. Vocês são uma igreja abençoada, firmada na rocha, na palavra, e não estão apegados ao homem. O nosso coração aperta, claro, tanto da igreja, pelo tempo que ficamos, mas a alegria é maior do que o aperto no coração. Bem maior, porque a alegria de saber que vocês estão em boas mãos. Não é em qualquer mão, não é um abandono, não é deixar a igreja, não. É passar a igreja nas mãos de um pastor ungido, consagrado e que crê da mesma maneira que nós cremos. E eu estou para dizer para os irmãos que no Brasil está ficando cada vez mais difícil esse tipo de passagem como aconteceu aqui. Abençoada, através de oração, onde o obreiro é testado, ele fica um tempo, depois é conversado com a família dele, a coisa é feita assim, dentro da mensagem. Quando ele está assumindo aqui, você pode ter certeza, ele está assumindo aqui com toda a unção do Espírito Santo. Não precisam ter dúvida nenhuma. Ministério não é o tempo. O sacerdócio não é o tempo que eu sou pastor. Tenho 7 anos de pastor, eu tenho mais sacerdócio do que eu... Não existe isso. O sacerdócio é na alma. Quando você entrar ali para ser ajudado, o Espírito Santo desce na alma do pastor, rasgando assim, ó. Pode ter um dia como pastor. O ministério, o sacerdócio desce dentro da sua alma. Não é tempo de vivência. É o quanto se entrega ao Espírito Santo. Amém? Então eu estou muito alegre mesmo, muito feliz por essa dádiva que Deus deu para nós. Vocês têm uma dádiva. O pastor Levi Claré e a família dele é um presente de Deus para Santo Antônio do Amparo, para dar continuidade. Tinha culto uma vez no mês, presencial, né? Uma vez no mês, aí vinha, fazia às vezes um culto de sexta especial. Agora vocês vão ter todo domingo, vocês vão ter o culto aí conforme Deus o dirigir. Em relação aos cargos da igreja, ele tem toda a liberdade para
ver quem vai ficar e quem vai sair. Não é só porque o pastor Ezequias consagrou o irmão Daniel diácono e evangelista, o irmão Ademilson Castro diácono, oficiais. Eles são oficiais no meu ministério, que foi até aqui com vocês. Mas doravante, todos os cargos estão na mão do novo pastor. Ele que vai decidir quem fica, quem sai, como que vai ser. Tá bom? É sobre a responsabilidade dele. Até a data de hoje era minha. De hoje em diante, agora é dele. Companheiro, vai ser bom demais, você vai ver. Tem os percalços, mas é um prazer poder ajudar a noiva do Senhor Jesus Cristo. Para mim foi um privilégio, e é um privilégio cada vez que eu venho na plataforma. Eu lembro daquele hino, sou devedor, grande é a dívida. Então eu tenho uma dívida muito grande com o Senhor. E eu vou deixar só um parágrafo aqui. A pregação principal é do pastor Levi Claré, e eu vou estar passando para ele daqui a pouquinho, mas eu quero ler aqui o parágrafo 4 da mensagem Alimento Espiritual a seu devido tempo. E quero que vocês sejam edificados. Olha que coisa boa. Irmão Brana falando para a igreja, eu quero que vocês sejam edificados. Edificado quer dizer bem apoiado, bem construído, uma construção bem feita, edificar, construir. Olha que coisa boa. Vocês, irmão Brana desejando, quero que vocês sejam edificados. E eu tenho o mesmo desejo por vocês. Eu quero que vocês sejam edificados cada vez mais na fé. Irmão Brana continua. Vocês são santos oráculos de Deus na fé. A fé desta hora, a fé vai requerer mais fé do que houve em qualquer era, porque esta tem de ser fé de arrebatamento, para ser levado para cima. Amém? Então, o ministério que agora continua aqui em Santo Antônio do Amparo não é o meu, não é o do pastor Cleomar, não é o do pastor Joaquim Gonçalves Silva, é o ministério do Senhor Jesus Cristo. Quem que é o pastor da noiva? A mensagem, o profeta. É esse ministério, o ministério do Filho do Homem, que vai pastorear vocês. Palavra final é da mensagem. Palavra final não é minha, palavra final não é sua, palavra final é da mensagem. Creia de todo o seu coração na mensagem. E você anote as escrituras, já anotou, né? Segundo aos Coríntios? Segundo aos Coríntios, capítulo 6, do verso 7 ao 10. E Gênesis, capítulo 14, do 18 ao 19. E depois da leitura da Bíblia, a irmã Luana estará cantando o seu hino. Agora vamos cantar, somente crer, e receber o pastor Levi Claré para a sua pregação. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, nada temer, nada temer, tudo é possível, só dá temer. Boa noite, amados, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu creio que nós estamos felizes, né? Bem, pastor Ezequias falando agora, pastor, eu quero adiantar uma coisa. A
A gente tem aprendido no ministério que quando o pastor assume, todo ofício volta para aquele pastor. Né? E eu, sabendo disso, eu já tenho orado a respeito disso. E o Senhor tem colocado no meu coração, por hora, continuar do jeitinho que está. Está bem? Amém. Eu tenho orado sobre isso. Deus, Ele vem declarando as coisas para a gente. Então, eu creio nisso, porque é a resposta de oração. Né? Deus tem colocado homens aqui valorosos. Né? Valorosos. Isso a gente vê pelo Espírito que tem. Né? O Espírito que tem. Nós vemos na Bíblia, irmãos, que Deus sempre procurou homens que têm o Espírito. Com Josué foi assim. Josué era um homem que tinha o Espírito. Quando nós lemos na Bíblia, está com letra maiúscula. O Espírito. O Espírito. Então, eu tenho orado a respeito disso. Creio que os irmãos oraram esse tempo todo. O pastor Ezequias orou, o pastor Clomar, eu também. E eu orei a respeito disso. Do posicionamento de cada obreiro aqui dentro. E o Senhor mostrou para mim que tem mais coisa para fazer. Não é só isso. Tem mais coisas para todos nós. Porque Deus, Ele sempre vai dar mais para nós. Quando Ele dá mais responsabilidade. Né? Eu estava meditando essa semana e em Pouso Alegre houve uma mudança, porque eu fazia algumas coisas lá que o pastor Cleomar, ele confiava a mim. E ele veio tirando, sabe? Pastor, o irmão Levi, isso o senhor não faz mais. Mas, pastor, eu posso fazer. Não, o senhor não vai fazer mais. Daí passavam uns dias, chegaram e falavam, irmão Levi, isso o senhor não vai fazer mais. Só que ele foi colocando outros irmãos, sabe? Então, para você ver o valor de cada um de nós aqui dentro. Tem irmãos lá perdendo noite de sono. Porque agora está tendo que fazer coisa no ofício da obra que não fazia antes. Entendeu? E Deus tem muito para nós. Deus faz um rebuliço. Entendeu? Mas ele faz o Jonas ser jogado no mar para ir lá em Nínive. Ele fez um rebuliço. Então, ontem nós ouvimos o irmão Fernando lá em Pouso Alegre. Todos os irmãos deveriam ouvir a pregação dele. Primeira vez que ele prega lá. Ele falou que ele tremia de madrugada. Ele achava que era o ventilador, que ele acordou com febre. E ele trouxe uma palavra maravilhosa. Por unção do nosso pastor Cleomar, dirigido por Deus para pôr ele ali. Ele ali é a primeira vez. Então, Deus tem trabalhado conosco. Eu e o pastor Ezequias conversando já mais cedo, hoje aqui, né? Quando nós éramos jovens, solteiros, algumas vezes ele esteve na minha casa, né? E nós éramos amigos, mas nunca pensávamos que Deus daria um ministério, né? E Deus foi trabalhando com cada um de lá, assim como Ele tem trabalhado com cada um de nós aqui dentro. Né? Às vezes a gente pensa que a gente vai ficar quietinho, acima do Daniel, com o Emerson, com o Douglas. O milagre que Deus fez na minha vida, né? Ontem eu estava conversando com o irmão Lindomar, né? O irmão Lindomar falou assim, o pastor me pôs em aperto, porque ele falou ali o que eu falei para ele, mas o que o irmão Levi vai falar? Ele não dá conta de falar, pastor. Ele falou assim para mim ontem. Falou ontem para mim assim. Eu falei, irmão Lindomar, eu não fiquei preocupado com a sua fala nem um minuto. Porque o milagre de Deus foi tão grande que a gente fala aquilo que Deus põe na nossa boca. E daí ele falou, poderia ter sido algo para o pastor talvez considerar e falar, mas não é que é verdade mesmo? Mas não, o Espírito Santo havia falado mais alto. Então, o milagre que Deus faz, que Ele faz, é com todos nós, muito grande. Eu estava conversando com a minha esposa, que Deus deu uma folga para ela, que ela ajudava o papai dela em muita coisa lá. Daí Deus deu uma folga para ela, uns anos. Agora acabou a folga. Mais ou menos por aí sim, viu?
É mais ou menos por aí, sim. Então, irmãos, eu creio que Deus está nisso. Eu creio. Os irmãos creem? Né? Irmão Levi, perdoa, viu? Mas quando Deus chama um homem, ele chama a esposa também. E a irmã, ela nem esperava isso, não fazia plano, minha esposa também nunca imaginou que eu seria pastor, chamado ao ministério. Mas a esposa, ela é essencial no ministério, essencial. O pastor que tem esse privilégio, eu brinco, tem uma graça de Deus ter uma esposa como eu tenho, também posicionada no ministério ao seu lado, te ajudando. Pastor sofre calado, o senhor sabe disso, sabe do que eu estou falando. E a sabedoria da esposa é muito importante. E eu creio que, como ele chamou o senhor orou e Deus confirmou, isso está dentro dela também. Às vezes ela fala assim pra gente: meu Deus, eu não queria não. A minha até hoje, depois de 7 anos, fala a mesma coisa. Mas Deus tem um chamado interno na alma delas para servir a igreja. Eu vejo minha esposa, quando a gente vai fazer alguma coisa, e vai lá, prepara a alimentação para a igreja, e corre, faz as coisas. Meu Deus, que maravilha. E eu tenho certeza que ela é a adjuntora que Deus tinha para o senhor, não só para casamento, para filhos, mas para esse momento. E Deus estava preparando ela lá, junto com o papai dela, preparando o senhor, pastor Levi, junto com o irmão João Clare, aquelas conversas, aquelas coisas profundas na hora de sentar, conversar, explicar. Era tudo os planos de Deus. Amém? Eu lembro o dia que o senhor foi consagrado a pastor, um dia antes, talvez, o senhor mandou uma mensagem no celular para mim, assim: ora por mim. Lembra disso, né? Ora por mim que estou para ser consagrado a pastor. Aí, daí nós fomos orar, claro, né? Porque nós oramos um pelos outros, né? Então, a sarça arde, irmão, em todos nós, né? E nós nunca temos isso como derrota, nós só temos como vitória. Nós vamos ler sobre isso um pouquinho. Isso que o senhor falou agora, eu gostaria de tomar a mensagem possuindo todas as coisas. Por quê? Nós sempre somos vitoriosos. Entendeu? Uma mudança é uma coisa muito pesada, nós temos aprendido com o irmão Brano, com o pastor Joaquim Gonçalves. São mudanças fortes na nossa vida. Mas o Senhor tem cuidado de nós. E tudo isso é para vitória. Tudo isso é só para vitória. Satanás só sai derrotado. Porque Deus é Deus cuidando dos seus filhos, das suas ovelhas. Né? Aqui, ó, nós temos aprendido há muito tempo. Nós cuidamos da ovelha do pai. Né? Nós cuidamos. É o que o Davizinho fazia. Né? Nós temos aprendido isso. Amém? Vamos nos colocar de pé? Eu vou usar a mensagem possuindo todas as coisas. Eu creio, pastor Ezequias, aqui uns 35 minutos, mais ou menos, para dar tempo. Eu vou falar que nem o pastor Guilherme falou para mim: agora é contigo. Eu sei, mas existe uma ordem, né? Uma ordem. Mas eu estava guardando isso para falar para alguém. E aí eu aproveitei, viu? Guardando isso para falar para alguém. Sempre ele falou isso para mim: agora é contigo. Agora eu estava guardando isso para falar para alguém: agora é contigo. Geralmente eu faço isso, viu, pastor Levi Clare? Na ceia, os irmãos já... Claro que a liberdade é toda do Senhor, mas eu costumo ter sempre uma pregação entre 30 e 35 minutos, principalmente quando é na semana, né? A gente sempre faz a ceia aqui, a gente fazia a ceia aqui de sábado, realmente, né? Era no sábado a Santa Ceia, e aí a gente, devido às mudanças, passamos para a semana, mas os irmãos trabalham, tudo, então quando eu faço na semana, eu reduzo um pouco, mas a liberdade é toda do Senhor. Mas isso é tudo aprendizado para mim, pastor Ezequiel, é aprendizado. A gente tem que ser humilde para aprender sempre, né? Aprender sempre, né? O senhor falou que o senhor é o mais velho, né? Mas eu tenho muito mais idade, né? E tem que aprender muito mais, não é verdade isso? Então Deus sempre misericórdia de nós. Amém? Vamos, 2 Coríntios, né, do 6, capítulo 6, o verso 7. Do 7 ao 10. São as escrituras que o nosso profeta usou para essa mensagem.
na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Agora, em Gênesis 14, Gênesis 14 é do verso 18 e 19. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Amém. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, chegamos perante Ti com gratidão no coração, porque o Senhor tem cuidado de nossas almas, Pai. Abençoa-nos neste culto, Pai, que possamos fazer o que é correto perante Ti. O Senhor bem sabe que eu tenho muito que aprender, Pai Celeste, mas o Senhor não tem que aprender nada. Toma conta de nós nesta noite, por sua graça e misericórdia, Pai. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Vamos ter o... Só quem conhece a grandeza do perdão pode aos pés de Jesus Cristo se prostrar e com o vaso de alabastro em suas mãos o perfume totalmente derramar. Só quem provou da superabundante graça sabe o motivo que eu louvo ao meu Senhor, pois a minha alma tão ferida, encarcerada do vil pecado, Jesus Cristo resgatou. Meu vaso de alabastro eu quero quebrar, pois provei do teu perdão, provei do teu amor, provei da tua graça. Quero molhar os teus pés, Senhor, com lágrimas de gratidão. Eu não sou quem devo ser, mas não sou quem antes era, pois trocou meu coração. Quem alcançou ao pé da cruz misericórdia pode entender o valor de ser fiel, pois recebeu do Supremo Rei da Glória a vitória de estar com Ele lá no céu. Quem recebeu de Deus perdão
Pode com fé também doar perdão, pois reconhece Deus mudou a sua história. Ao derramar amor, mudou seu coração. Meu vaso de alabastro, eu quero quebrar, pois provei do teu perdão, provei do teu amor, provei da tua graça. Quero molhar os teus pés, Senhor, com lágrimas de gratidão. Eu não sou quem devo ser, mas não sou quem antes era, pois trocou meu coração. Eu não sou quem devo ser, mas não sou quem antes era, pois trocou meu coração. Aleluia. Deus abençoe, irmão. Muito bem, irmãos. Nós temos aqui a mensagem possuindo todas as coisas. Eu quero começar no parágrafo 48. No parágrafo 38. Onde o nosso profeta diz assim. Olha só. Agora nós conhecemos a história de Abraão e o que aconteceu. Ele havia sido chamado para um lugar de obediência. Olha para onde Abraão foi chamado. Eu quis tomar essa mensagem, irmãos, pelo seguinte. Hoje é um dia de Santa Ceia. É a primeira vez na minha vida que eu celebro uma Santa Ceia. E eu preciso de um tutor. Preciso. Mas Melquisedeque, quando ele instituiu a Santa Ceia, ele não precisou de tutor. Ele chegou pronto. Então, nós somos humanos. Estamos recebendo a divindade em nossa vida. Então, eu preciso de aprender. Todos nós. Infeliz aquele que fala que não tem um pai na fé. Acha que é dono de si. O único aqui é Melquisedeque. Isso é maravilhoso. Que isso é para nós. Olha só. E Abraão havia sido chamado para um lugar de obediência. Ele havia sido chamado para fora de sua terra, a terra dos caldeus, e a cidade de Ur, onde ele havia estado com seu pai e seu povo. Seu papai está quantos quilômetros daqui? Está longe, uns 800 quilômetros daqui. E cada um de nós às vezes pode falar que está longe. Abraão foi tirado. Ele levou o pai dele junto, mas logo teve que dar uma separada. Olha só, onde ele havia estado com seu pai e seu povo. E aquilo é ali, embaixo, no vale de Sinar. Provavelmente uma terra rica e fértil. E Abraão, como entendemos, não era nenhuma pessoa especial na visão do mundo. Em outras palavras, ele não era um rei, ou um monarca, ou um potentado. Ele era simplesmente um homem. E ele havia se casado com sua meio-irmã, que era Sara, e provavelmente se casou com ela quando era ainda uma jovem mulher. E Deus o chamou na idade de 75 anos. Olha quanto tempo ele fez. Para uma vida de serviço e também incluiu sua esposa. Então aqui foi o que nós falamos. Mas por que o profeta fala isso? E também incluiu sua esposa.
O profeta fala, nós vamos ver aqui, irmão, porque nós somos a esposa do Cordeiro. Então, nós estamos incluídos no ministério que sobressai o ministério de qualquer esposa de um ministro aqui na terra. Nós todos, que sobressai. Porque, olha só, e bem aqui nós poderíamos começar. Eu creio que quando Deus chama um homem para serviço, se ele é um homem casado e tem uma esposa, ele chama sua esposa com ele, porque os dois são um. E então, onde quer que seja, nós encontramos mais tarde que Deus poderia ter matado Sara quando ela duvidou da mensagem do anjo. Olha bem, 25 anos mais tarde, quando eles estavam assentados sob o carvalho aquele dia, quando ela riu, quando o anjo lhe falou, ou falou a Abraão que ela iria ser mãe, e Sara riu consigo mesma e disse: como poderei eu, velha, 90 anos de idade, e seu esposo com 100 anos de idade, seu útero estava seco há anos, e seu corpo tão bom quanto a morte? Então, como poderia ela ter prazer com seu esposo novamente? E ela riu consigo mesma. E o anjo, com suas costas voltadas para a tenda, disse: por que Sara riu? Irmãos, o que nós temos recebido aqui? É esse mesmo anjo do Senhor. É esse mesmo anjo do Senhor. Olha só. E ela negou. Ela insistiu no erro. Agora, aquilo era dizer a Deus em sua cara que ele estava errado. Vem? E aquilo poderia ter lhe tomado a vida. Mas Deus, olha só, Deus não poderia tomar Sara, porque ela era uma parte de Abraão. Irmãos, olha o que nós somos em Jesus Cristo. Deus não pode nos matar. Por quê? Porque existe um sangue, o qual está sendo representado hoje aqui. Então, não há forma de nós morrermos, porque nós estamos em Cristo, o nosso Abraão, nós somos a Sara. Então, por isso, olha, Deus nos chamou em Cristo. Olha que exemplo mais profundo. Nós lembramos muito que Deus chama a esposa, e Deus chama mesmo. E é melhor nós nos dar conta que Ele chama mesmo. Mas maior que isso é Ele ter nos chamado. Todos nós, como esposa do Cordeiro, nós passamos por lutas nessa terra. Nós passamos por dificuldades nessa terra. Mas Satanás não pode tocar em nossa vida. Ele não pode tocar, porque nós estamos escondidos em Cristo. Olha só, vem, e ela estava incluída nele. Então ela tinha que ir com ele. Ela não podia morrer e ele sozinho. Esses somos nós. Olha só, então ele não poderia não poderia tomar Sara sem tirar parte de Abraão, pois esses dois são um. Irmão, não há possibilidade da noiva de Cristo morrer. Olha que maravilha. Não há pecado neste mundo para manchar a noiva do Cordeiro. Não há possibilidade de nenhum de nós cruzar a linha da misericórdia. Porque senão Cristo fica faltando um pedaço. Isso aí não tem jeito. Ele é completo. E esses somos nós. Olha, um belo tipo de nós hoje. Indignos, dignos de morte quando pecamos. Mas Deus não pode matar-nos porque Ele iria. Nós somos parte de Cristo. Vem? Aquilo é por graça, porque estamos unidos com Cristo. Não há um belo pensamento? Unidos com Cristo? Olha que maravilha! Não tinha possibilidade de Sara morrer, irmão. Olha o que ela cometeu. Ela estava falando que Deus era mentiroso, pastor.
Indiretamente ela estava falando. Olha a nossa vida, irmão. E nós termos o direito em Cristo de tomar da santa ceia do Senhor. É por causa disso, nós estamos em Cristo. Olha que maravilha. Não é um belo pensamento, unidos em Cristo? Então, todavia, nossos pecados, quando fazemos, devemos confessá-los rapidamente. Que eles estão errados, porque Deus tomaria nossas vidas. Mas o sangue responde em nosso lugar. Será que nós teríamos tempo suficiente de confessar o nosso pecado antes de Deus tomar a nossa vida? Não teríamos. Por isso que Deus não escolheu anjos, escolheu homens. Mas o sacrifício de Cristo na cruz do Cordeiro é mais rápido do que a nossa confissão. Ele fala, não, eles estão parados por mim na terra, pai, eu parei por eles. Existe um esconderijo para essa noivinha querida, ela é minha. Eu não abro mão dela. Irmão, vamos voltar lá em Adão. Ele quis outra Eva. A Eva estava maculada, manchada. Ele pegou ela nas costas, jogou ela e falou, não, Senhor, ela é minha. Amém. Quem vai sofrer a maldição é Satanás, é a terra. Ela é minha, ela é um tipo do Senhor, da sua noiva. Amém. Olha quem nós somos. Ah, se essa cidade soubesse quem que é o povinho que está dentro dessas paredes aqui. É, irmão. Olha que maravilha. Mas o sangue responde em nosso lugar. E Deus simplesmente não pode cruzar aquele sangue. Vem. Ele simplesmente não pode fazer isso, porque é uma promessa que ele não fará isso. Irmãos, nós prometemos e nós falhamos, mas Deus prometeu e ele não passa por cima da sua palavra. Ele é obrigado a fazer isso por causa dele mesmo. Olha, então ele não pode quebrar sua própria promessa, vem? Então Deus tem a si mesmo. Olha, então Deus tem a si mesmo como era comprometido. Compromisso de Deus é com quem? É com Ele mesmo. Então ele nos chamou para o ministério. Chamou todos nós, a noivinha do Cordeiro. A noivinha fraquinha. Que nós somos as menores das pessoas da cidade. Que ninguém faz conta. Igualzinho Jesus Cristo. Ele pegou um da mesma natureza dele. Olha, assim sendo... Não, antes um pouquinho. E ele prometeu isso através daquele sangue. Qualquer que creu teve vida eterna. E ele não pode quebrar aquela promessa. Assim sendo, encontramos que Abraão, em obediência, deixou sua casa, deixou sua terra e se separou de tudo. Toda a sua posição terrena, possessões, para viajar em uma terra estranha peregrinando, um tipo da igreja. Se nos pede que abandonemos tudo que há no mundo para seguir a Cristo. Irmãos, nós somos privilegiados. Nós somos as pessoas mais felizes da terra. E agora vocês vão ver o que nós temos aqui para frente. Olha, no 46. Vem. Deus, quando ele chamou Abraão, ele o chamou para separar de tudo. E aquilo é o que devemos fazer. Deus nos chama para uma total separação do pecado. Saia do meio disso. Não seja participante disso. Aparta-te disso, a aparência do mal. Separação. Completamente aniquilado disso. Fique à distância disso. Não caminhe sobre seus terrenos. Não importa como isso, quão agradável pareça ser. Vocês, pessoas,
Vocês devem pensar aqui agora. Aqui está, irmão Branco. Eu às vezes sou tentado a roubar, às vezes sou tentado a fumar, às vezes as mulheres pensam, sou tentado a vestir como as pessoas do mundo. Você sabe, as roupas imorais e coisas. Sou tentado, as jovenzinhas. Agora você pensa que aquilo é tentação? E aqui onde você tem cada pequeno movimento para observar. Olha quem nós somos. O nosso piscar de olhos, irmão, tem que ser com cuidado. Porque nós somos parte do Cordeiro. Quem que é a boca do Cordeiro na terra hoje? Quem que é o ouvido do Cordeiro na terra hoje? Quem que é a mão do Cordeiro na terra hoje? Somos nós. É verdade. É cada um de nós. Eu gosto disso, irmãos. É Deus falando e Deus ouvindo. Não funciona diferente. É Deus falando e Deus ouvindo. Nós não podemos esquecer disso nunca. Quando nós encontramos com o irmão na rua, é Deus. E quando ele encontra com nós, tem que ser Deus. Tem que ser Deus, irmãos. Nós temos que ter essa fé. Olha só. Vê você em um ministério? Quão maior coisa é isso aqui em cima? E a quantos mais terão que responder? Porque vocês têm que responder por suas próprias almas. Eu sou responsável pela minha família, o pastor é responsável pela sua igreja, mas cada um de nós, individualmente, é responsável pela sua própria alma. Primeiramente, nós não podemos sair da alçada da palavra, irmão. Se nós sairmos, o pastor deixa de ser responsável. Nós temos escolha. Quer sair? Nós podemos sair. A palavra deixa de ser responsável por nós. Olha só. Nós temos que responder por cada pessoa a quem falamos. Olha que obra aqui é colocada para a noivinha do Cordeiro. Meu Deus do céu, hein? Aí a gente passa no posto de gasolina e entrega o folheto lá para o frentista, né? Aí a responsabilidade nossa foi cumprida, não foi? Se tudo que nós temos é aqueles 5 minutos, ali, rapidinho, e daí você vai no supermercado, finge que você está no meio do dinheiro teu assim, um folheto, e você tira para pagar, aqui moço, para você. Irmão, faz uma artimanha ali, faz o negócio funcionar. Nós temos que ter a criatividade do Espírito Santo. O mundo não tem. Eles não oferecem as coisas aí, as propagandas. E nós somos propaganda do quê? É maravilhoso isso, olha. Agora, Abraão tinha que observar também. Mas ele, ao invés de descer a Sodoma com Ló, se separou e subiu ao deserto e tomou o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Olha bem, quem somos nós? Aquela deveria ser nossa atitude. Tomar o caminho com o povo de Deus, não importa quer seja difícil ou fácil. Siga de qualquer modo. Esteja pronto para seguir a qualquer tempo. Agora, onde quer que seja, Ele pode te chamar. Às vezes nós estamos muito tranquilos, né? Nós estamos tranquilos, irmão. Eu estava tranquilo. Tranquilo lá. Todos nós, irmão, às vezes nós estamos tranquilos. E isso é bom, nós estamos cansados sei do pai. Aí o pai faz que nem a mãe águia, né? Ela pega o filhote, tira as coisas do ninho e vai deixando só os espinhos. Aí você tem que pular fora. Agora, olha o poder que Deus nos dá. Olha só. Daí, nesse meio termo aqui, Ló foi o quê? Capturado. Ló foi capturado. Os reis atacaram Sodoma e Ló foi levado cativo. Ló estava no lugar errado. Era um crente, tudo atrapalhado. Mas Abraão tinha um poder escondido que Satanás não sabia, que protegia Ló. Aleluia. Esses são os nós. Pode deixar lá. Você está lá, é só por enquanto, está lá. Olha só. Agora nós encontramos nessa grande história que Abraão, na estrada de volta,
regressando depois da vitória, qual que foi a vitória de Ló? Foi a vitória de trazer o seu parente de volta. Irmão, essa foi a vitória dele. E o que ele recebeu depois? Recebeu a Santa Ceia, o próprio Deus ministrando para ele. Olha só, regressando depois da vitória, que a vitória havia sido ganha, ele encontrou o possuidor dos céus e terra, Melquisedeque, que é o rei de Jerusalém, rei de Salém, que era Jerusalém, que é rei de paz, que é rei de justiça. Ele não tinha pai, ele não tinha mãe, ele nunca teve princípio, ele nunca terá fim. Então não era nada mais que o Todo-Poderoso. Amém. O que nós temos hoje aqui? Aleluia. É o que o próprio Deus veio fazer na terra. Verdade. Abraão, meu amigo. Olha, irmão, nós somos amigos de Deus. Abraão, meu amigo. E nós temos direito por herança. Lembra da irmã? É o direito de herança desse, é esse aqui, ó. Não ficará nenhuma unha nossa para fora. Amém. Nem um pedacinho nosso. Não ficará nada. Por quê? É herança de Melquisedeque. Olha só. Então não era nada mais que o Todo-Poderoso. E ele o encontrou estrada de volta do massacre do rei. Nós não podemos massacrar Satanás? Claro que pode. Nós estamos aqui para isso. Nós, sem Jesus, sem Cristo, ele massacra nós. Mas com essa unção aqui, ó, com essa herança aqui, ele não massacra nós, não, irmão. Ele não tem nem poder e nem autoridade para isso. Porque nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Olha só. Eu gosto disso. Abraão era herdeiro de tudo pela promessa. Então ele podia reclamar tudo que havia na terra e a própria terra. Isso aqui, irmão, é para nós dormir sossegado. É para nós dormir falar, Senhor, o Senhor me escolheu para isso, Senhor. Quem que eu sou? Que graça te dou, Senhor. Mas esse mês, eu não fui consumido. Satanás, ele nunca vai dar conta disso, irmão. Olha só, Abraão, olha só, voltando. Então ele podia reclamar tudo que havia na terra e a própria terra. A Abraão foi dada a promessa. Agora nós entendemos que Abraão era o homem mais pobre em todo o país. O profeta está falando, continua. Porque ele viveu fora no deserto e viveu em paz com Deus. Irmãos, esses somos nós. Sara estava vivendo tudo isso que Abraão viveu. Olha só. 62. E eu sou um herdeiro de todas as coisas. Amém. Foi dado a mim. Eu sou herdeiro e eu posso reclamar tudo o que Deus tem prometido. Irmãos, por isso que na Santa Ceia tem cura. Ela tem libertação. Ela traz os nossos de volta. Porque é a natureza que Deus pôs nisso. Aquilo ali estava representando Jesus Cristo morrendo por nós. É o que nós vamos ler aqui em Coríntios. E isso aqui é herança nossa. Olha, foi dado a mim. Eu sou herdeiro, eu posso reclamar tudo o que Deus me tem prometido. Amém? Aí está você. Como você consegue isso? Algo que você tenha feito? Não, Senhor. Este é um dom imerecido que Deus nos tem dado e é nosso. Nos pertence. Satanás não pode reter isso se você vai na autoridade da palavra e escrituristicamente com fé para dizer:
é meu. Amém. Amém? É meu. É meu. Ó, nós temos aprendido, pastor Glauber, toda Santa Ceia, ele fala isso para nós. Eu ouvi dele muitas vezes. Eu até creio que é toda Santa Ceia. Ele fala assim, ó. Sabe para quem que é a Santa Ceia? Olha, é para aquele que está tentando, com tudo que está em você, viver corretamente e mostrar que você é um cristão, que você ama Jesus Cristo. Então, é seu dever tomá-la. Se você não está tomando a Santa Ceia, tome uma posição hoje. Tome uma posição em Cristo hoje, porque é a herança nossa. Nós somos fortes o suficiente? Não, mas nós estamos lutando com tudo que Deus nos deu. Tudo que Ele nos deu é para nós. É nossa herança. É nosso, irmão. Às vezes nós damos valor numa nota de R$100, de 50, de 200, você vai lá e gasta ela bem gastada. Agora usa esse que Deus deu. Isso aqui Deus vale muito mais. Vale muito mais do que a nossa roupa, do que a nossa saúde, do que o nosso carro. Do que tudo que nós temos, que nós somos. Isso aqui vale mais. Então toma posse disso. E venha participar do que Deus nos deu. Olha só, mas se você está tentando, com tudo que está em você, viver corretamente e mostrar que você é um cristão, que você ama Jesus Cristo, o que é ser um cristão? É amar Jesus Cristo com tudo que nós podemos. Eu dou conta de tudo? Não, mas eu estou escondido no meu Abraão. Olha o que Sara fez, irmão. Ah, mas então eu posso sair errando? Não. Irmão, meditando esses dias, tem coisa que fica no coração da gente. Deus mudou nossa história. Deus mudou nossa história. Às vezes nós lembramos daquelas coisas antigas lá, mas é Satanás falando. Aquilo lá nunca foi nós. Nós passamos pelo novo nascimento. Aqui é para nós. É para a noiva do Cordeiro. E quando um irmão chega aqui e o outro fica lembrando das coisas antigas, não lembra não, dá glória a Deus e pula de alegria, porque Satanás foi derrotado mais uma vez. Verdade. Amém? Deus abençoe. Vamos. Aleluia. O pastor Ezequias falou que é meu diácono, mas ele é meu diácono, mas é meu tutor. Então vamos. A leitura. Vamos ler 1 Coríntios, né, irmãos? Do 11 ao 23. Do 23 ao 32. Depois que lhes lavou os pés e tomou... Não, São João. É Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém.
São João 13, do verso 12 em diante. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tem feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor o mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. Podeis se assentar.